Ninguém previu isso. Nem Elon Musk, nem Wall Street, nem a indústria de veículos elétricos que movimenta trilhões de dólares. Mas, sim, alguém, em algum lugar, nos laboratórios secretos de pesquisa e desenvolvimento da Honda. Simplesmente aconteceu. Algo que não deveria ter vazado. Algo que poderia destruir da noite para o dia os próprios alicerces da hegemonia dos veículos elétricos. Sem conferência, de imprensa sem revelação ostensiva, apenas uma demonstração discreta a portas fechadas em Toiji, no Japão. Um único protótipo sem motorização totalmente elétrica, sem carregamento plug-in, sem preocupação com a autonomia, apenas um sistema híbrido autogerador. 48 horas a onda de choque já havia começado. Os 17 bilhões lá em valor de mercado de ações de veículos elétricos desapareceram. A Tesla cambaleou. A Rivian despencou. A Panasonic teve prejuízo. Porque o que o CEO da Honda supostamente revelou não é apenas um novo motor. É uma ameaça direta a tudo aquilo em que a revolução elétrica foi construída. Sem superchargers, sem dependência da infraestrutura da rede elétrica, sem metais de terras raras, apenas uma unidade híbrida leve e de alta eficiência que se recarrega enquanto dirige. Sem limited de alcance, sem minas de lítio, sem redes elétricas sobrecarregadas. Apenas um sistema de circuito fechado que reescreve todas as regras. Fontes presentes na sala descreveram o momento como surreal. Um executivo permaneceu em silêncio atônito. Outro quebrou décadas de protocolo e aplaudiu por 6 minutos seguidos. E para as salas de reuniões notoriamente estoicas do Japão, isso não é apenas entusiasmo. É um evento sísmico, porque se essa tecnologia for real, e os primeiros vazamentos indicam que sim, então o futuro não pertence às baterias, pertence à autonomia híbrida. Então, antes que isso seja abafado, antes que os lobistas se apressem em tentar impedir clique no botão gostei, inscreva-se e continue conosco. Porque o que você está prestes a ouvir pode ser o começo do fim para os carros elétricos. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre híbridos. Este não é o Insight 2. Aquele carro usava 2 motores, uma bateria pequena e frenagem regenerativa básica. Era eficiente. Sim, mas limitado por uma arquitetura ultrapassada. Este novo motor é diferente. Trata-se de um motor híbrido de combustão autorrecarregável. A Honda descobriu como criar um motor híbrido de circuito fechado que gera sua própria energia elétrica por meio de combustão de alta eficiência sem precisar ser conectado à tomada. O resultado é um conjunto motopropulsor de alto desempenho que oferece maior autonomia, torque instantâneo e independência de estações de recarga. Mas aqui está a parte verdadeiramente radical. O motor não depende de carregamento externo. Ele o elimina. Utilizando um conversor de energia multifásico patenteado e um sistema de feedback térmico-elétrico de modo duplo. O veículo converte o excesso de calor e energia cinética do motor em corrente elétrica utilizável em tempo real. Isso mesmo. Enquanto dirige, você abastece com gasolina comum e ou sistema híbrido recicla e amplifica a energia que normalmente seria perdida em forma de calor e atrito. Quão eficiente é isso? Consumo de aproximadamente 5 litros por 100 km com a assistência elétrica, reduzindo o consumo de combustível em mais de 40%, sem preocupação com a autonomia, sem sobrecarga na rede elétrica, sem dependência de baterias de lítio, apenas pura sinergia mecânica e elétrica. E sim, a Honda afirma que funciona em climas extremos.
De rodovias no deserto a estradas de montanha com temperaturas abaixo de zero, não há necessidade de carregadores rápidos ou sistemas de automação residencial. Teoricamente, seria possível atravessar continentes com este veículo, sem precisar parar para recarregar. Então, por que só ouvimos falar disso agora? Porque este motor não é novo. Na verdade, a Honda começou a produzi-lo há 17 anos, sob um programa ultra secreto chamado Projeto AGX Prime. A ideia surgiu em 2008, justamente quando o foco mundial se voltou para os veículos elétricos com baterias de íon lítio. A Honda já era pioneira em sistemas híbridos, mas enxergou algo que outros não viram: o iminente gargalo na infraestrutura decorrente da eletrificação total. Então eles começaram a trabalhar em silêncio em uma plataforma híbrida de última geração que não dependesse de supercompressores, mineração ou cadeias de suprimentos estrangeiras. Em 2012, o projeto HX Prime já tinha protótipos funcionais, mas de repente desapareceu. Sem comunicado à imprensa, sem cerimônia fúnebre, sem vazamentos, apenas silêncio. Fontes internas afirmam que não foi uma falha técnica que inviabilizou o projeto. Foi a pressão de gigantes do petróleo, lobistas de veículos elétricos e até mesmo montadoras rivais com grandes investimentos em tecnologia de baterias. As startups de veículos elétricos estavam ganhando força e um avanço híbrido como esse teria ameaçado muitos contratos de fornecimento e acordos regulatórios. Então, a Honda arquivou o projeto. Os engenheiros foram realocados muitos para o projeto Clarity Fuel Cell, que era mais aceitável politicamente. As células de combustível de hidrogênio eram vistas como mais seguras, mais fáceis de gerenciar, regular e controlar. Mas o mundo mudou. Em 2024, as manchetes estavam repletas de incêndios em baterias de veículos elétricos. As redes elétricas entraram em colapso devido à demanda por recargas. Escândalos envolvendo mineração de lítio eclodiram na África e na América do Sul. E de repente o conselho da Honda enxergou algo que não via há uma década uma oportunidade. O projeto HX Prime foi retomado no início de 2025 e desta vez eles não estavam começando do zero. Elas desenterraram os protótipos, 3 veículos guardados em um cofre com temperatura controlada na província de Toiji. Atualizado com componentes modernos, o novo veículo de teste chegou às ruas em 5 meses. E o que ele apresentou surpreendeu até mesmo os engenheiros que o construíram. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 4 segundos mais rápido que o Civic e-Shove e comparável a muitos veículos elétricos. Sua velocidade máxima é de 180 km/h, sem perda de torque em subidas. A eficiência de combustível é impressionante. 760 km com um único tanque, sem necessidade de recarga externa, tomada externa ou dependência da rede elétrica e ou processo de reabastecimento. Sem carregador de alta voltagem, sem calculadora de autonomia, apenas uma parada rápida no posto em menos de 3 minutos. Ao contrário dos veículos elétricos, você não precisa esperar horas para recarregar. Não há preocupação com a autonomia. Não há degradação da bateria ao longo do tempo. Ainda mais surpreendente, a manutenção é mais simples do que em um motor a gasolina. Os engenheiros da Honda afirmam que as taxas de desgaste são 42% menores do que as de motores de combustão comparáveis. Por quê? Como o motor híbrido funciona de forma mais fria e limpa e regenera energia através de sistemas de feedback internos de alta precisão, não há ciclos profundos constantes nem fraturas por tensão no lítio
nem dependência de composições químicas de baterias ultrapuras. O que começou como um projeto científico engavetado nos anos 2000 pode agora ser a maior ameaça existencial que a indústria de veículos elétricos já enfrentou. O que acontecer a seguir poderá causar um impacto profundo em todas as montadoras, mineradoras e startups de baterias do planeta, porque no momento em que isso entrar em produção em massa, tudo mudará. E neste exato momento, a Honda já iniciou testes internos em diversas variantes prontas para produção. Ninguém estava preparado para o tremor que a Honda causou no mundo dos veículos elétricos, nem mesmo a Tesla. Porque se o que está dentro desse motor for real, então toda a cadeia de suprimentos de veículos elétricos, a espinha dorsal de uma indústria que movimenta mais de 1 trilhão, acaba de ser atingida por um tsunami silencioso e invisível. Dentro da Giga Nevada da Tesla, o pânico começou a se instalar silenciosamente. Os módulos de bateria, antes considerados o núcleo do transporte sustentável, tornaram-se repentinamente obsoletos. O lítio deixou de ser essencial, o cobalto e o níquel irrelevantes. E aquela fábrica de baterias da Panasonic de Eustlaws 4 bilhões, no Kansas, era uma bomba relógio de capital perdido. Segundo relatos executivos da Lucid, da Rivian, e até mesmo de gigantes tradicionais, como a GM, foram convocados para reuniões a portas fechadas menos de 24 horas após o vazamento do protótipo. Os sussurros eram os mesmos em todas as salas de reunião. Se esse motor híbrido for real, estamos perdidos. Não se tratava apenas dos materiais, mas também da infraestrutura. Milhares de estações de carregamento nos galhos saios, toda a rede de superchargers tornou-se desnecessária. Startups de reciclagem, que apostaram seu futuro em baterias de lítio descartadas, já estavam reduzindo drasticamente o quadro de funcionários. Elas perceberam a tendência: você não recicla o que não usa. E justamente quando a indústria começava a compreender isso, como o avanço tecnológico, os números começaram a surgir. Não se tratava de um protótipo de ficção científica que exigia elementos de terras raras e baterias de grafeno. O custo total do motor era de $1.320 mil. Custa menos de 1/3 do custo de um sistema de propulsão de um veículo elétrico convencional, sem baterias enormes, sem inversores de alta tensão, apenas uma combinação híbrida compacta com motor, a combustão interna, um núcleo regenerativo ultra eficiente e um sistema de supercapacitores do tamanho de uma lancheira. O custo operacional é impressionante: 0 centavos por milha. Isso mesmo não é um erro de digitação. Compare isso com os 3 centavos por milha da maioria dos veículos elétricos, que já são muito mais baratos que os movidos a gasolina. E a economia simplesmente explodiu. Mesmo considerando toda a produção do veículo e o fornecimento de energia, as emissões ao longo da vida útil deste carro híbrido foram 78% menores do que as do Tesla mais ecológico, incluindo a fabricação. E então veio a grande sacada, o ponto de equilíbrio 1 anos. Essa é a rapidez com que um usuário médio recuperaria todo o investimento extra por meio da economia de combustível. Depois disso, o transporte é praticamente gratuito indefinidamente. Então, que tipo de mágica estava escondida dentro disso? Em sua essência está algo que os engenheiros antes consideravam impossível: um motor elétrico piezoelétrico com regeneração térmica, e utilizando vibrações mecânicas de alta frequência e a recuperação do calor dos gases de escape. O sistema gera e armazena energia continuamente enquanto o veículo está em funcionamento.
sem necessidade de tomada, sem entrada externa, sem armazenamento, sem conexão à rede elétrica e sem vulnerabilidade a interrupções. O motor de combustão opera com máxima eficiência enquanto o sistema aproveita o movimento, ou calor e a pressão para alimentar um conjunto denso de supercapacitores, que estabiliza a corrente e alimenta todos os sistemas de bordo. Partida a frio. Verificada. A. 22 de GC, o que significa que funciona no inverno. Emissões. Emissões de CO2 próximas de zero, verificadas pelo LAPA. Sem desperdício de bateria, apenas ar quente e algumas nuvens de vapor saindo do escapamento nas manhãs frias. Só isso. E talvez o mais importante, sem tomada, sem carregador, sem dependência de lítio. O motor gera, armazena e recicla energia enquanto dirige, como um circuito de energia portátil que transforma o próprio movimento em propulsão. Então, por que o mundo não está comemorando? Porque algumas pessoas muito poderosas estão furiosas. Em 48 horas após o vazamento, os reguladores da União Europeia teriam emitido uma diretiva interna para revisar todos os padrões de eficiência híbrida e classificações de combustão sintética. Encontrou uma maneira de desacreditá-lo. Lobistas do setor petrolífero no Texas pegos de surpresa por uma descoberta que não envolve perfuração, oleodutos ou infraestrutura elétrica, classificaram o anúncio como uma jogada de marketing mesmo, enquanto começavam a pressionar em privado por proteções emergenciais de impostos sobre combustíveis. Um senador americano teria redigido um projeto de lei propondo um imposto sobre a produção de energia térmica para propulsão veicular não convencional, um imposto sobre a eficiência do motor. É inacreditável. Na China, divisões de pesquisa e desenvolvimento automotivo começaram a resgatar projetos arquivados do híbrido Clarity de bancos de dados universitários. A Engenharia Reversa já começou. O Ministério da Economia do Japão teria sido alertado de que o roubo de propriedade intelectual agora é inevitável. Com a repercussão da notícia, a Tesla tomou uma atitude surpreendente, suspendendo todas as atualizações do sistema de propulsão da Cybertruck. Nenhuma razão oficial foi dada, mas fontes internas afirmam que o próprio Musk quer entender o sistema híbrido antes de se comprometer com uma nova rodada de inovação elétrica. Porque se ao menos 60% disso for verdade, muda tudo. A Honda não está apenas ameaçando o mercado de veículos elétricos. Isso ameaça os alicerces geopolíticos da economia energética. Nada de lítio, nada de terras raras, nada de dependência da rede elétrica, apenas energia híbrida de circuito fechado de alta eficiência. Essa única frase é suficiente para causar pânico em todos os setores, continentes e ideologias. Como não é centralizado, não pode ser monopolizado. Não pode ser interrompido por apagões ou gargalos globais na mineração. E quando a tecnologia torna a propulsão independente, a fonte de combustível do futuro, você não apenas revoluciona o setor energético, como reescreve a civilização. E a verdadeira batalha está apenas começando. A primeira vítima, o dinheiro, ou terremoto. FinanceHero não parou no Vale do Silício. Poucas horas depois do segredo da Honda ter sido revelado, os mercados de petróleo despencaram. A Saudi Aramco, a joia da coroa do domínio petrolífero, perdeu impressionantes US$ 41 bilhões em valor de mercado em um único dia de negociação. Isso não é uma queda, é uma ruptura em todo o mundo. O Fundo Soberano da Noruega, avaliado em $1 trilhão, freou bruscamente seus agressivos investimentos em mineração de lítio.
Durante anos, eles apostaram nos veículos elétricos como o futuro. Da noite para o dia, sua bola de cristal se quebrou. Começaram a se desfazer de ações de startups de lítio antes mesmo que a mídia pudesse divulgar a notícia. Enquanto isso, a Índia discretamente, mas de forma deliberada, começou a sinalizar interesse em se tornar um polo de fabricação de motores híbridos até 2026. Documentos vazados de uma reunião sugerem que altos funcionários se encontraram com a divisão Ásia-Pacífico da Honda apenas 48 horas após o vazamento, visando a otimização do consumo de combustível em áreas rurais e a adaptação para uso militar no Himalaia. O ien, japonês, há muito tempo castigado pela inflação, voltou a ganhar força. As ações da Honda dispararam 18% em uma única sessão de negociação, o maior ganho diário da história moderna da empresa. E numa reviravolta que nenhum analista havia previsto, a Rússia entrou na disputa. Fontes internas do Kremlin supostamente aprovaram um programa acelerado para adaptar o motor para uso em tanques, caminhões de logística e até protótipos de drones submarinos. Mas enquanto o mundo se apressava para acompanhar o ritmo, mais segredos vazaram e desta vez não vieram da Honda. No início de junho, engenheiros anônimos, supostamente parte de uma equipe terceirizada, demitida, publicaram esquemas completos do conjunto de capacitores híbridos de regeneração térmica em um fórum de denúncias. Em poucas horas, os documentos foram baixados mais de 4 milhões de vezes. O escritório de patentes do Japão confirmou que a tecnologia havia sido brevemente registrada em 2023 e, em seguida, misteriosamente retirada. A suspeita de que a Honda teria sido forçada a manter silêncio até então aumentou. Memorandos internos das divisões de pesquisa em Tochigi e Hamamatsu revelaram algo ainda mais audacioso. A Honda já havia implantado 10 frotas de teste em 3 continentes sob empresas fictícias. Um protótipo foi testado em campo no Quênia rural. Estradas lamacentas, calor extremo, variações de altitude. O resultado zero degradação de desempenho. Aliás, novos relatórios de laboratório confirmaram que mesmo em ambientes fechados, como túneis ou garagens subterrâneas, as emissões dos sistemas híbridos permaneceram não tóxicas. Apenas vestígios de vapor e névoa térmica. Sem CO, 2 sem óxidos de nitrogênio, sem fuligem, nem mesmo hidrocarbonetos residuais. Era tão limpo que os testes de laboratório relataram emissões quase nulas. Nada que se pudesse cheirar, nada que se pudesse ver, mas nem tudo é perfeito. E agora, os sinais de alerta começam a se espalhar pelo sistema. A eficiência térmica, e não a água, é o novo petróleo. Regiões que já lutam contra a escassez de energia, como a Califórnia ou partes da África subsaariana e africana, podem enfrentar novos dilemas geopolíticos. Especialistas alertam que a demanda localizada por combustíveis e materiais ultra-eficientes pode superar as cadeias de suprimentos que não foram projetadas para esse tipo de independência energética distribuída. Estamos entrando em território desconhecido onde as nações podem entrar em conflito. Não por causa das redes elétricas, mas por quem controla a infraestrutura de transmissão da próxima geração. Mas não é só isso. O sistema central do motor requer ligas resistentes à corrosão e materiais elétricos PTZO personalizados, aumentando os custos iniciais de fabricação em cerca de 15%. Alguns metais utilizados não são raros, mas são de nicho. E a cadeia de suprimentos global ainda não está preparada. As seguradoras estariam perplexas.
Uma fonte afirma que as seguradoras não conseguem classificar o motor como elétrico, de combustão interna ou híbrido. É uma terra de ninguém regulatória. Ou os governos municipais podem até começar a limitar os créditos de distribuição de combustível ou impor limites de eficiência térmica para evitar a desestabilização da infraestrutura de transporte existente. E se isso acontecer, as atualizações da infraestrutura de veículos elétricos, carregadores, subestações e sistemas de baterias de reserva podem ser interrompidas permanentemente. Por que investir em um sistema de propulsão que acabou de ser superado pela ressonância híbrida e pela recuperação de calor? A tempestade ainda não passou. Na verdade, está apenas começando. A Honda deve apresentar o motor híbrido ao público em geral no próximo Salão do Automóvel de Tóquio. Não como um conceito, mas com cronogramas de produção em larga escala. Os primeiros modelos podem aparecer primeiro na Ásia e no Oriente Médio, onde a adoção de veículos elétricos é mais lenta devido a problemas de infraestrutura. Agora, esse atraso parece profético. Quanto a Elon Musk, até agora, silêncio nenhum, tweet, nenhum meme, nenhuma coletiva de imprensa. O homem que comentou sobre todos os eventos mundiais, desde Dogecoin até teorias da conspiração sobre o Estado. Profundo, não disse uma palavra sobre o motor que poderia tornar obsoleta toda a missão da Tesla. Fontes internas dizem que as atualizações na produção da Cybertruck foram discretamente congeladas enquanto aguardam revisão, mas outras montadoras não estão esperando. Informações vazadas de Detroit e Seoul sugerem que reuniões de emergência já estão em andamento com algumas empresas solicitando auxílio financeiro do governo apenas para se adaptarem à propulsão híbrida de última geração. Quanto à Honda, ela não está diminuindo o ritmo. Um plano estratégico foi discretamente submetido ao Ministério da Economia japonês na semana passada. A meta é de 1 milhão de motores híbridos por ano até 2027. Este não é apenas o fim da era dos carros elétricos como a conhecemos. É o botão de reinicialização para toda a indústria automobilística global. De Detroit e Dubai dos cabos de carregamento às minas de cobalto, tudo está por um fio. A revolução não será televisionada. Ela será desencadeada como o giro de uma chave e o zumbido de um motor híbrido regenerativo. Se este é apenas o começo, você não vai querer perder o que vem a seguir.